Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes, no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Começar falando sobre a bola. Especulação que vem da Colômbia dá conta de que o tricolor quer a contratação de John Solis. Volante colombiano de 21 anos de idade que pertence ao Girona, o Solis está perto de virar reforço do Bahia. Confesso que achei a notícia estranha porque o São Paulo não tem capacidade para investimento. Fui checar com um dirigente tricolor e essa pessoa assegurou que o São Paulo nunca discutiu a possibilidade de o Solis ser contratado. O fato de não estar jogando no Girona e o Girona e o Bahia pertencerem ao Grupo City facilita a transferência do atleta para a equipe baiana. Jogador revelado no Atlético Nacional, comprado pelo Girona em 2023 por 6 milhões de euros. Preciso falar agora sobre Alisson. Está descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista são paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$450 mil por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$750 mil por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$700 mil mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava R$800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha R$1.700.000, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava R$2 milhões mensais, e do Memphis Depay, que custa R$6 milhões mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar R$1 milhão agora à vista e mais R$500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de R$15,6 milhões. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da 2ª divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil. Fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê?
A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Hernán Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para a Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precisa jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan. São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1 a 0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado. Ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. Tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com o Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors. O Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, a segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer 500 mil reais de compensação e ouviu não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói. Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de 2 milhões de reais e o São Paulo disse que não pagaria 2 milhões de reais para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele para o Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os dois laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.